Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal do YouTube. Se você não é inscrito aqui, inclusive peço para você se inscrever, ativar o sininho para que você receba notificações assim que nós lançarmos novos vídeos por aqui. Tendo dito isso, nós estamos então na nossa 7ª aula. Isso mesmo, chegamos até aqui e espero que você aperte o cinto, porque a aula de hoje nós iremos falar sobre a Idade Média, nós iremos abordar as temáticas do feudalismo e bem como também da peste bubônica ou a peste negra. Na última aula nós abordamos, na 6ª aula, sobre a questão do Papa ser uma usurpação da Trindade, e espero que você tenha assistido e feito os exercícios lá inseridos na descrição do vídeo. Essa aula de hoje, sendo gravada aqui no formato online, ela seria, na verdade, no formato presencial. Porém, ela foi cancelada, haja vista a violência que o nosso bairro, o município de Vila Velha, está sendo aí sofrendo por conta de situações adversas aqui no nosso bairro. Mas isso não impede nós de avançarmos nos estudos, isso não impede a nós de avançarmos no conhecimento da história da igreja. Nós vamos começar aqui então a nossa aula de hoje, falando aí então sobre Idade Média, como eu disse, feudalismo e peste negra, ou peste bubônica. E eu quero começar dizendo aqui então, a gente sabe que a Idade Média, ela foi um tempo marcado de muita ignorância espiritual. É nesse tempo que eu diria que a Igreja Católica alcançou e culminou o seu ponto máximo na ignorância espiritual. Porque é nesse tempo que o Senhor vai levantar um homem chamado Lutero para trazer o que nós chamamos hoje, que ficou conhecido como a Reforma Protestante. É aquela linha teológica que eu e você somos adeptos, se você está me assistindo por aqui. Hoje nós não vamos falar sobre Lutero, provavelmente nós vamos falar sobre Lutero na próxima aula ou em algumas das próximas aulas, certo? Então eu quero começar dizendo aqui que a Idade Média tem seu início com a destituição de Rômulo Augusto do trono romano, em 476. Já o que estipula o seu fim é a conquista de Constantinopla pelos otomanos, em 1453. Então, grave essas duas datas aí. Em 476, com a destituição de Rômulo Augusto, você tem o início da Idade Média, e em 1453, com a conquista de Constantinopla pelos otomanos, você tem o fim da Idade Média. O Império Otomano, ele foi um império muito coercivo, né? Ele impôs a força da baioneta, muitas vezes matou muitas pessoas, né? O Império Otomano foi uma coisa bem sangrenta. Então é bom sabermos que a nomeação Idade Média é utilizada pelos historiadores dentro de uma periodização que engloba 4 idades. Primeiro, a antiga, né, média, que é o que nós vamos estudar aqui, moderna e contemporânea, que é a que nós estamos inseridos. A Idade Média é dividida pelos historiadores em 2 grandes fases, que são a Alta Idade Média, que vai do século V ao século X, e a Baixa Idade Média, que vai do século XI ao século XV. Então, grave isso aqui também. Você tem então a Idade Média, a Alta Idade Média dos séculos V ao X e a Baixa Idade Média dos séculos XI ao XV. E eu quero começar aqui dizendo o que significa, né, a expressão Idade Média. Mas antes, deixa eu molhar o bico aqui para que a gente continue aqui na nossa aula. O sentido, né, por trás dessa nomenclatura era pejorativa, uma vez que na visão dos renascentistas, a Idade Média, ou seja, os renascentistas são aqueles que vieram depois ali no finalzinho da Idade Média, né? Uma vez que na visão dos renascentistas, a Idade Média teria sido um tempo marcado pela interrupção da tradição clássica, isto é, greco-romana. Então os renascentistas acreditavam que na Idade Média
aquela cultura greco-romana, e a gente sabe que a cultura greco-romana ela foi ela trouxe muitas influências para o Ocidente, na política, na cultura, na fala. Se eu pudesse dizer aqui, a gente vive falando o grego, a gente vive falando o romano, porque a nossa língua, a nossa cultura, ela é totalmente influenciada pelo grego e pelo latim. Por exemplo, quando você diz que você vai fazer uma apologia, essa palavra está no grego. Quando você fala que vai fazer política, politikos, vem também do grego. Então, a nossa linguagem ela é totalmente influenciada pelo mundo greco-romano. E os renascentistas diziam que esse foi um período de muita luz, haja vista das filosofias, haja vista dos pensamentos, né? E assim por diante. Então, na visão dos renascentistas, a Idade Média teria sido um tempo marcado pela interrupção da tradição clássica, isto é, greco-romana. Nessa perspectiva, tal tradição estava sendo retomada na época deles. Inclusive, por isso que eles chamaram o seu próprio período de renascimento, ou seja, eles se autodeclararam como uma espécie de homens, né, que fizeram renascer aquela cultura greco-romana. Eles acreditavam estar vivendo um momento de renascimento intelectual, científico e artístico. Isso nos leva a concluir que, na ótica renascentista, a Idade Média era um período ruim, de atraso e de interrupção no progresso humano. Outros grupos, conforme seus interesses, teciam suas críticas a essa idade, sempre a taxando como ignorante. Francesco, Petrarca, pela primeira vez chamou esse período de Idade das Trevas. Então, a Idade Média é conhecida também como Idade das Trevas, justamente pelo fato da ignorância espiritual, intelectual, em que vivia essa época. Uma coisa muito curiosa que eu estive estudando, inclusive esse final de semana da minha faculdade, é que a questão da alma, né? A gente sabe que a questão do interior, estudo interior, o que nós chamamos de introspecção, foi um estudo que desde tempos passados que existiu. Por exemplo, na Idade Antiga, esse estudo interior era tido como psique, né? Psirrê, que vem do grego. Na Idade Média, essa psirrê ficou conhecida como alma. E agora, na Idade Moderna e Contemporânea, isso é chamado de mente. Então você vê uma progressiva mudança, né? Naquilo que era chamado de psirrê, passou agora a ser chamado de alma na Idade Média, e depois da Idade Média passou a ser chamado de mente, de razão, ok? Então, Francesco Petrarca pela primeira vez chamou esse período de Idade das Trevas. Da Idade das Trevas. Se você está aqui me ouvindo, anota esse nome aí, Francesco Petrarca, para que você possa citar aí quando estiver falando sobre a Idade Média, que ele foi o primeiro a quem trouxe essa ideia de que esse período foi um período de trevas, de ignorância, certo? A gente tem um mapa aqui, isso aqui é muito interessante. Infelizmente eu não consegui achar um mapa bom visualmente que estivesse em português. Esse mapa aqui, ele tá no que nós chamamos de espanhol, né? Então acho que a gente não tem muita dificuldade na leitura. Então você vê aí o rei, né, lá em cima. Você tem aqui o alto clero, né, que são os cardeais, os bispos e assim por diante. Você também tem a alta nobreza, ali perto dos cleros, né, dos bispos e assim por diante. Depois você tem aqui o clero médio, né, eu acho que é isso aí, é clero médio. Você tem a média nobreza, né, o que nós chamamos hoje de classe média. Você também tem o clero, os freires, né, que também não estavam lá em cima, porque os freires eram aqueles que viviam uma vida desgarrada deste mundo em relação à riqueza. Você também tem a baixa nobreza, né, e aí você observa que só vai
caindo, né, até chegar lá aos camponeses e também aos marginalizados dessa época. Então só vai caindo, e é interessante porque esse mapa aqui, ele, embora seja da época do feudalismo, né, nós vamos abordar aqui a questão do feudalismo, embora seja da época do feudalismo, a gente tem assistido que não mudou muita coisa nos tempos atuais. Não mudou muitas coisas nos tempos atuais. Porque hoje, por conta do capitalismo, trouxeram, né, essas classificações, que inclusive um grande revolucionador contra essas classes sociais foi Marx, foi Karl Marx, né? Ele não era a favor dessa divisão de classes, certo? Então, você vê que aí no feudalismo você tem essas classificações que são importantes nós entendermos isso aqui para que a gente venha estudar de fato o feudalismo. Então, vamos lá. O feudalismo, né? A gente estuda muito isso aqui no tempo de escola, nós estudamos muito isso aqui no tempo de escola. O feudalismo é o termo que usamos para toda a organização social, política, cultural, ideológica e econômica que existiu na Europa durante a Idade Média. Esse conceito explica a estruturação da sociedade da Europa ocidental e a organização que ele representa, existiu na sua forma clássica entre os séculos XI e XIII aproximadamente. Então, a gente conclui aqui, a princípio, né, que o feudalismo existiu aí durante os séculos XI e XIII, tá? Durante esses 2 séculos que existiu o feudalismo. Do século V ao século X, o feudalismo estava em processo de estruturação. Então, antes desse século XI, ele estava naquela fase que nós chamamos embrionária. Tá? Ele não tinha se formado ainda como de fato um feudalismo, que nós temos hoje o conhecimento que é o feudalismo. Então, ele estava em processo de estruturação, uma vez que as relações políticas características da vassalagem estavam em formação. O poder da Igreja Católica estabeleceu-se aos poucos. E a ruralização e feudalização da Europa desenvolveram-se. Do século XI ao século XIII, o feudalismo estava no seu auge, né, no tempo áureo, sobretudo nas regiões que hoje correspondem à Alemanha, à França e ao norte da Itália e da Inglaterra. A partir do século XIV, o sistema feudal entra em decadência, uma vez que a Europa urbanizou-se e o comércio ganhou importância. Então, o feudalismo ele tem o seu fim quando de fato o comércio começa a ganhar força. Ah, mas você pode me perguntar, né? Ah, Gabriel, mas no feudalismo não tinha comércio? No feudalismo você não tinha ali o comércio de agricultura, comércio de frutas e verduras? Sim. Você tinha sim. Porém, esse comércio ele não era muito desenvolvido, né? Você vê que no feudalismo você trabalhava para um senhor e em troca você não ganhava dinheiro, você ganhava proteção e terra, e moradia, habitação. E aí as coisas vão melhorando e depois agora vem o comércio, ou seja, você trabalha e ganha dinheiro monetário, certo? Diferente do feudalismo que era na base de troca, ok? Então você vê que no século XIV, o feudalismo chega à sua fase final. No aspecto econômico, podemos dizer que o feudalismo era um sistema baseado na produção agrícola e na exploração servil dos camponeses. Então, lembra daquele mapinha lá que nós mostramos no início aqui? Do feudalismo? Pois é, aqueles lá embaixo, que eram os camponeses, eram aquelas pessoas que eram exploradas nesse tempo do feudalismo. Com o fim do Império Romano, a Europa Ocidental ruralizou-se
ruralizou-se e as pessoas empobrecidas passaram a estabelecer-se nas cercanias de grandes propriedades rurais à procura de comida e proteção. Dessa situação criou-se a relação de dependência entre o senhor feudal e o camponês. Era realizado um contrato entre o senhor feudal, dono de terras, e o camponês. Neste acordo, o agricultor, como eu disse, cuidava do campo do senhor feudal, enquanto o dono de terras lhe garantia a proteção. Havia uma troca entre ambos. Você não vê em nenhum momento aqui, então, falar de dinheiro. Você trabalhava em troca de habitação e comida, né? Hoje, nós estamos num sistema muito mais avançado. Hoje você não trabalha em troca de comida. De certa forma, você trabalha para angariar dinheiro para comprar comida. Mas, naquele tempo, era única e exclusivamente para isso. Porque, por exemplo, hoje você trabalha para comprar comida, para pagar aluguel? Sim. Mas você pode muito mais. O poder de compra hoje, se comparado com o tempo passado, é muito maior. Independentemente se você ganha X ou Y, sabe? Porque há uma forma muito mais acessível de comprar as coisas do que se tinha nesse tempo do feudalismo, né? Lá você não tinha valores monetários, você tinha ali uma base de troca. Você presta um serviço e você recebe em volta habitação, moradia e alimentação, certo? Então, nós chegamos então ao final a questão do feudalismo. Claro que tudo que nós estamos abordando aqui, irmãos, é bem sintático, né? É de forma sintática porque a gente não tem muito tempo para abordar sobre isso. Mas o feudalismo vale a pena você passar a estudar um pouco mais, se aprofundar um pouco mais. Vamos lá então para a peste bubônica, também conhecida como peste negra, né? E a gente sabe que a peste negra, conforme os estudos mais tardes, posteriores a essa doença, a essa peste, ela atingiu 1/3 da população da Europa. Foi fatal, irmãos. E alguns historiadores, como Le Goff, trouxe novos dados demonstrando que a quantidade de mortos poderia ter sido maior que 1/3. Então foi muita gente que morreu. E isso me traz à memória uma recente pandemia que enfrentamos, que foi o Covid-19. É claro que o Covid-19 ele nem chega perto, na verdade é claro que a peste bubônica, a peste negra, nem chega perto da Covid-19. A Covid-19 foi algo global. Aqui você está falando de uma região, de um continente. A peste, a Covid-19 foi global. Ela não atingiu somente um continente, mas vários, né? Então, mais da metade da Europa foi solapada por essa doença catastrófica e atormentadora. Por isso, se faz necessário nós considerar esse tema. A peste bubônica é uma doença causada por Yersinia pestis, uma bactéria que é encontrada em pulgas que ficam em ratos contaminados. Quando as pulgas contaminadas têm contato com os seres humanos, a transmissão da doença acontece. Então você tem uma pulga que está em ratos contaminados, e essa pulga de ratos contaminados acabam picando, acabam tendo contato com os seres humanos, e esses seres humanos agora começam a ser diagnosticados com a peste bubônica. É dessa forma que era feita é dessa forma que aconteceu a doença. A peste bubônica, via de regra entre os historiadores, surgiu na Ásia Central. Existem inúmeras teorias sobre o lugar específico onde a doença surgiu, mas a mais aceita sugere que o lugar de origem é a China. E é interessante de ser a China porque a Covid-19, alguns historiadores, alguns estudiosos têm dito que a Covid-19 surgiu lá. Algumas pessoas vão colocar incógnita se realmente foi lá que surgiu. Enfim, eu tenho uma inclinação de acreditar que foi na China que surgiu a Covid-19. Então, né, a região mais aceita é a China, e que durante muito tempo a peste tem atuado exclusivamente na Ásia Central. A partir do século XIV, ela se espalhou por toda a terra e por todo o mar e por
por terra e por mar pelo Oriente. Então, ela foi pela terra e pelo mar. Foi uma doença devastadora. Então você vê aqui que regiões como a Mongólia, parte da China, Síria, Mesopotâmia, Egito, e Egito teriam sido atingidas no começo do século XIV, causando a morte de cerca de 24 milhões de pessoas nesses locais. A doença teve contato com os europeus por meio de um conflito que aconteceu em Cafa, colônia genovesa localizada na Crimeia. Em 1347, a doença chegou a Sicília, ilha ao sul da Península Itálica, e em 1348 chegou a Marselha, sul da França. Em 1349 alcançou a Genova e o norte da Itália, e a partir daí espalhou-se por toda a Europa. Então, grava essas três datas: 1347, 1348, 1349. 1347 na Sicília, em 1348 em Marselha, em 1349 em Genova, certo? Então, reuniões de funerais já não mais eram realizadas, tendo em vista o alto grau de contágio, tal como é a Covid-19. Os que tratavam dos doentes passaram a utilizar roupas específicas, feitas de couro, para impedir que as secreções dos doentes penetrassem no tecido. Se você colocar aí no Google, depois que você finalizar a aula aqui, peste bubônica, você vai ver pessoas vestidas de preta como se fosse com um bico, né? E a princípio você pode até parecer bruxaria, né? Inclusive, as pessoas nesse tempo queimavam, né, as outras pessoas para fugir, para que essa doença não se espalhasse e assim por diante. Tem alguma relação com bruxaria? Eu não sei, não me lembro muito bem agora desses fatos místicos, né, da peste bubônica. Mas você vê que os médicos, né, então eles tinham roupa específica para fazer o funeral ali das pessoas, certo? Então essas roupas elas eram feitas de couro para impedir que as secreções dos doentes penetrassem no tecido. Os médicos também passaram a utilizar uma máscara em forma de bico de pássaro. Como eu falei para você, se você colocar aí a peste bubônica, você vai ver uns bicos de pato, e esses bicos de pato lá na ponta eram preenchidos com ervas aromáticas para suportar o cheiro, muitas vezes, do cadáver, né, que aquele médico estava lidando, seja para preparar para o sepultamento, para a família, ou mesmo para lidar com uma pessoa que estava ali resistindo à peste. Acreditava-se que essas roupas evitavam a contaminação. Vale ressaltar que o contágio se dava por vias respiratórias e por secreções no corpo. Além da picada da pulga, vem aí também a questão do contágio por vias respiratórias e por secreções do corpo. Isso se assemelha muito à Covid-19, né? E aí você tem uma imagem, inclusive essa imagem ela foi criada pela IA, e você vê pessoas aí caídas, e eu quero crer que foi assim mesmo, né? Pessoas, já que 1/3 da população se mostrou diagnosticada por essa doença da peste bubônica. Então você vê que foi uma coisa bem absurda, bem cabulosa, né? Então, as consequências nós vamos falar agora. O primeiro e o maior surto de peste bubônica ocorreu em 1348, como eu falei para vocês, naquelas 3 datas, né, que eu pedi para você memorizar. Então, entre 1348 e 1350, mas outros surtos aconteceram ao longo do século XIV. A peste bubônica foi uma doença que esteve presente na vida dos europeus até 1720. Irmãos, nós estamos falando aqui de 300 anos, né? De 1700, 1300, 4, 5, está falando mais de 300 anos. Então, assim, foi uma coisa que, puxa, atingiu, solapou economicamente, politicamente e até religiosamente,
né? Então até 1720, quando o último surto foi registrado em Marselha, na França. Houve um desmoronamento da ordem com a difusão da peste, pois muitas das autoridades foram contaminadas e eventualmente faleciam. Grande foi a decadência habitacional desta época. E aí, para concluir aqui a aula de hoje, podemos dizer que a Covid-19 foi uma espécie de peste bubônica num grau muito mais letal e expansional. Suas consequências são perceptíveis ainda hoje. Então, antes de nós introduzirmos, né, a questão da reforma protestante propriamente dito, eu preciso falar o que estava ocorrendo antes de Lutero vir, né? O Lutero enfrentou o que nós chamamos de uma pandemia, talvez a continental, uma pandemia que atingiu o continente europeu. 1/3 da população foi morta. Mas nós temos que se lembrar que no meio disso tudo, Deus não perdeu o controle da situação. Afinal de contas, Deus estava rigorosamente no controle da situação. Ah, mas as pessoas estavam sendo... Deus estava no controle da situação. Eu não tenho dúvida da soberania divina nesse sentido. Então, a peste negra foi algo absurdo, foi algo aterrador, foi algo que tirou lágrimas de muitas pessoas, ver os seus pais morrendo, seus filhos morrendo, os adolescentes morrendo, a líderes talvez piedosos morrendo, sabe? Então, vale a pena a gente refletir sobre essa peste, vale a pena a gente estudar um pouquinho sobre essa doença. E a questão de ser chamada de peste bubônica, o porquê que é chamada de bubônica, é porque surgiram bubões, como eu disse aí na imagem, vou até voltar aqui, ó, tá vendo? Eu não vou conseguir dar o zoom aqui, mas notem vocês aí que existem alguns pontinhos vermelhos nessas pessoas que estão caídas no chão, e isso era chamado de bubões, que ficavam vermelhos, né, e chegavam até mesmo, nesse sentido aqui de pessoas mortas, ficavam putrefatas. Então, por isso que ficou conhecido também como peste bubônica, porque saíam os bubões que eram feridas ali que apareciam no braço, nas costas e em todas as partes do corpo. Então, por isso que é chamado de peste bubônica. Eu espero que você tenha gostado desta aula. Se você gostou, comente aqui embaixo. Deixa aqui o seu comentário que faz a total diferença para mim. Que o Senhor te abençoe e a gente espera você na próxima aula.